Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e essa aula aqui vai ser sobre estudo dos sinais das funções, especificamente funções do primeiro e do segundo grau. Bora lá, solta a vinheta! Ih, não tem vinheta! Bom, nessa aula a gente vai estudar a função do primeiro grau, tudo bem? Depois a gente vai estudar o sinal dessa função do primeiro grau, como é que funciona essa ideia de estudo de sinal de função. Depois a gente vai estudar a função do segundo grau, função quadrática, e a gente vai estudar o sinal dessa função do segundo grau, certo? E depois a gente vai ter conhecimento suficiente para estudar a inequação produto e quociente, que é consequência aí desses estudos de sinais, tá legal? Bom, então vamos lá, ó, uma revisãozinha aí bem de boa, tá bom? Bem rapidinha, tem muito mais coisa interessante de função do primeiro grau, mas não estará nesse vídeo, tá legal? Então olha lá, ó, função do primeiro grau é toda função lá y igual a f de x que é escrita na forma f de x ax mais b. Então essa cara ax mais b é a cara da função do primeiro grau, tudo bem? A e b são coeficientes reais. Primeira observação aí, o que é um coeficiente? Coeficientes reais aí são, no caso, números que estão multiplicando a letra, tudo bem? Pode ser número positivo, número negativo aí, tá bom? Então anota aí no post-it que isso daí é muito importante aí, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos exemplos aí. Eu coloquei 4 exemplos aí de funções do primeiro grau. Então na primeirinha lá, olha lá, f de x igual a 2x mais 1. O a vale 2 e o b vale 1. Então os coeficientes aí são 2 e 1, tá legal? Agora na letra B, dá uma olhada, é 3 menos x. Então o a vale menos 1, porque o x está negativo. O a é o coeficiente que está junto com o x. E o b vale 3, tá bom? Aí ó, na terceira, olha lá, 2x na letra C. E aí então o a vale 2 e o b vale 0. E na última, que é f de x igual a 5, é uma funçãozinha constante. O a vale 0, o b vale 5. Tudo bem? Então os valores de a e b podem ser positivos ou negativos, podem ser decimais também, tá legal? Bom, além disso, ó, você tem que lembrar que toda função que tem aquela cara de um valor fixo mais um valor que varia com o x é uma função do primeiro grau, né? São aqueles clássicos exercícios de o táxi, né? Tem uma bandeirada fixa mais um valor que vai variar conforme a quilometragem, ou um plano de celular, por exemplo, que se você paga um valor mensal lá, sei lá, R$19,90 e paga mais R$2,50 a cada 100 megas utilizados lá de internet, por exemplo. É uma forma de você montar uma função do primeiro grau, tudo bem? Então, essas são as funções aí. Tem outras relações de função do primeiro grau, por exemplo, com a física, né? De movimentos lá, que você também se caracterizam como função do primeiro grau, tá bom? Bom, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá bom? Então, anota aí, ó, que essa reta ela pode ter 3 formas. Ou ela é crescente, tudo bem? Ou ela é decrescente, ou ela é constante, tá bom? Então ela é crescente quando esse coeficiente A, que a gente chama de coeficiente angular, ele for maior que 0. Quando ele for menor que 0, no caso da letra B lá dos exemplos, ela é decrescente. E quando ele for igual a 0, no caso da letra D, ele vai ser constante, a funçãozinha aí, tá bom? Então, ó, só pra gente analisar aqui, o A é chamado de coeficiente angular, enquanto o B ele é chamado de coeficiente linear da retinha aí, tudo bem? E ainda, ó, você tem que observar que o B ele é o pontinho em que a reta cruza o eixo Y. Então sempre onde ela cruzar lá é o mesmo valor do B, tudo bem? Então bem facinho aí, bem resumidinho, função do primeiro grau. A função do segundo grau, também vou fazer uma revisãozinha rápida aqui, ó. Então vamos lá, definição. Toda função escrita na forma ax² mais bx mais c, em que a, b e c são coeficientes reais. Faltou o plural nos dois, né? Aí tem uma observação importantíssima aqui que você não pode deixar de observar, tá? Não pode esquecer que o a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se você zerar esse termo elevado ao quadrado, você perdendo esse termo elevado ao quadrado aqui, ó, você perde a característica de função do segundo grau, porque é ele que caracteriza o x², tá bom? Então ele não pode ser 0, legal? Então olha lá, ó, anota no post-it aí
E agora eu tenho alguns exemplos para vocês aí, tá bom? Então olha lá, A, B, C, D, I de novo. E aí a gente vai analisar. Na letra A, x² menos 5x mais 6. Então o A vale 1, o B vale menos 5, o C vale 6. Na letra B, 4 menos x², o A vale menos 1. É um número que multiplica o x². O B vale 0, o C vale 4. Na letra C, 2x² mais 3x, o A vale 2, o B vale 3, o C zeradaço. E na letra D, o A vale 5, que é 5x², B e C valem 0. Então o B e o C podem variar sendo 0 aí, mas o A nunca. Tá legal? Então, olha lá, anota lá, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, tá bom? Aquele U, certo? Bom, e a parábola, ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, dependendo da característica da função, tá? Então anotem aí, ó, concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? O U tá para cima, o U tá para baixo. Para guardar, imagina que você tem um copo. Então, o copo virado para cima, copo virado para baixo, tá legal? Aí, quando que eu vou saber que ele é copo virado para cima? Quando o A for positivo e copo para baixo quando o A for negativo, certo? Então você vai ter essa possibilidade aí de fazer a variação da função conforme o coeficiente, tá bom? Então, olha, o A determina a concavidade, se é para cima ou para baixo, e o C, como lá na função do primeiro grau, o termo que não tem x é onde o gráfico cruza o eixo y. Então, na parábola não é diferente, pontinho C, tá bom? Além disso, olha lá, eu notei que a parábola tem esse ponto aí, ó, que é o único que muda a curva, tá vendo? Ó, observem que essa curva aqui ela está decrescendo. Imagina que você está andando de skate aqui, ó, você está descendo. Quando chega nesse ponto, você começa a subir. Então ele mudou de decrescente para crescente, certo? Este ponto aí, ele chama de vértice. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, você está subindo, vai chegar num certo momento, você vai começar a descer. Então, onde mudou é chamado de vértice da função, ou vértice da parábola, tá bom? Então, o vértice da parábola é que muda essa característica de subir e descer aí, né? A inclinação crescente ou decrescente da parábola, tá bom? Ainda numa revisãozinha, vamos falar um pouquinho mais da função do segundo grau, especificamente pro vértice, né? Esse ponto de inflexão aí, tá bom? Olha lá, tem como calcular esse vértice. Ah, Gui, você vai ter que ficar decorando essas fórmulas? Se você estiver fazendo um estudo de função do segundo grau, é legal sabê-las, porque tem alguns exercícios que só saem conhecendo o vértice. Principalmente o x do vértice, porque você sabendo o valor de x do vértice, você pode substituir na função para encontrar o valor do y, tá legal? E aí você vai conhecer mais a fundo os pontos notáveis da sua parábola, tá bom? O y do vértice também tem a sua formulinha lá, menos delta sobre 4a, tá? Não vamos deduzir essas formulinhas porque não é o nosso objetivo neste vídeo, tá? Então eu montei duas parábolas aí completinhas aí para vocês analisarem. Olha lá, ó, o C onde cruza o valor do eixo y, aqui onde cruza o eixo y, concavidade, vértice, tá vendo? Ele é um ponto, tá vendo? Y no vértice, aqui também, ó. Esse valor aqui, quando a concavidade está para cima, ele é o menor valor, o vértice é o menor valor da parábola, então o ponto mínimo. E quando a concavidade está para baixo, ele é o ponto máximo da parábola. Conhecimentos importantes aí de função do segundo grau, tá legal? O que vai nos interessar nessa aula especificamente, nesse vídeo, são esses valores x1 e x2 aqui, ó, que a gente chama de zero da função, tá bom? Depois a gente vai analisar eles com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Então olha como vai ficar o estudo do sinal, né? O que é esse estudo do sinal? Então o objetivo é determinar quais valores de x a função, né, para quais valores de x a função ela é positiva, negativa ou nula, tá? Isso é estudar o sinal dessa função, certo? Então o meu objetivo é encontrar o valor de x, certo? Para a função ser positiva, ou seja, maior que zero, ser nula, ou seja, igual a zero, ou negativa, ou seja, menor que zero, tá legal? Então anotem aí, ó, que isso é importante, né? Estudo do sinal da função. Então olha lá, ó, estudo do sinal da função do primeiro grau. Então eu vou fazer o estudo dessa função aí, ó, 2x menos 4. Vamos fazer um passo a passo aqui para vocês nunca mais esquecerem esse tema. Primeiro passo, calcular o zero da função. Porque se eu sei onde é zero, então o mais importante aqui, ó, é calcular o zero da função. Porque eu sei onde é zero na função, eu sei que eu não vou mais
mas ter problema em saber onde que é positivo e negativo, porque eu sei onde que é zero, tá legal? Então olha lá, ó, fiz e calculei a zero. Então eu peguei o 2x menos 4, igualei a zero, joguei lá o 4 pro outro lado, trocou o sinal, passei o 2 dividindo, e aí eu cheguei que o x valendo 2 é o zero dessa função, ou seja, a f de 2, no meu caso aqui, ela iguala a minha função a zero, tá? Segundo passo, eu vou determinar os valores de x para o y ser positivo e os valores de x para o y ser negativo, certo? Desenhar o gráfico da função pode ser uma alternativa útil aí, tá? Então eu vou desenhar o gráfico da minha função, joguei minha funçãozinha lá, marquei meu pontinho 2, que é o zero, né? Zero é por que ele é chamado também de raiz da função? Porque ele está em cima do eixo x, tá vendo? É como se fosse o início da raiz de uma planta, tá legal? Aí, olha lá, ó, dos valores de 2 para frente, todos os pontos, eles se encontram com a função na parte de cima da função, tá vendo? Então, todos esses valores aí que estão azul claro no nosso vídeo, esses valores serão positivos. Agora, todos os valores de x menores que 2, eles estão encontrando a função na parte de baixo, tudo bem? E aí vão ser valores vão ser valores negativos para o y, tá vendo? Então, basicamente, você determinou que para valores maiores que 2 de x, a função é positiva, certo? Para valores menores que 2, a função é negativa. Então, eu vou colocar aqui, ó, y é positivo quando x é maior que 2. O y ele é negativo quando o x é menor que 2. E o y é nulo quando o x é igual a 2. Tudo bem? Então, só alterando aqui, ó, é 2, tá? X menor que 2, tá legal? Então é bem simples, bem fácil, bem prático aí para você analisar função do primeiro grau, certo? Então é só olhar para onde está, se está para cima do x ou para baixo do x, então o x é como se fosse um chão, né, da sua referência aí. Tudo bem? Na função de segundo grau, o processo é o mesmo, tá? Só que ele é um pouquinho mais elaborado, porque para calcular o zero da função, você vai precisar fazer a fórmula de Bhaskara, que vocês já estão acostumados a fazer, né? Tem lá b quadrado mais ou menos b, né? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e aí o delta b quadrado menos 4ac, tá bom? Fiz lá, calculei, fiz o Bhaskara, tá? Não vou fazer nesse exercício aqui para a gente não perder tempo. E achei que o x1 e o x2, cada um tem um valor, né? Então o x1 é 1, o x2 é 5. Então eu falei que cada um tem um valor, porque podem não ter. Então olha lá, fiz o gráfico, plotei esse gráfico aí, anotei, né? Destaquei o 1 e o 5 lá como valores. Observem que entre 1 e 5, todos os valores de y estão para baixo, tá vendo? Toda a função está para baixo do chão, certo? De novo, aí o x representando o chão. Então, nos valores entre 1 e 5, ou seja, entre 1 é menor que x, menor que 5, os valores da função são negativos, então ela é negativa para esses valores. Agora, quando eu estou falando maior que 5, ó, tá vendo que está jogando para cima, e menor que 1 também está jogando para cima. Então, a função ela é positiva quando os valores são menores que 1 ou maiores que 5, certo? Então, nessas duas situações aí, tá bom? E aí, quando for 1 e 5, a função é nula. Tá legal? Viu que bem tranquilo, bem facinho? Tá? Eu deixei a referência aqui embaixo, ó. Eu plotei esse gráfico aqui na calculadora digital do GeoGebra, tá legal? Bem facinho de mexer aí. Agora, como que vão ser as inequações antes da gente falar de inequação produto e quociente, tá legal? Então, olha lá, ó. Inequação é aquela história lá que você vai usar o maior, menor que, maior ou igual, menor ou igual, certo? São as desigualdades, tá bom? Então, ela é além da equação, né? A equação, ela determina o valor. A inequação, ela determina um conjunto de valores, né? Pode ser no intervalo ou não. Então, na inequação do primeiro grau, qual que é o seu objetivo? É ver a função do primeiro grau, se ela vai ser maior ou menor que zero. Tá vendo que facinho? É o que a gente acabou de fazer de estudo de sinal. Então nada mais é resolver inequação do que fazer estudo de sinal. Então dá uma olhada, ó. Quero resolver essa inequação aí. 4x menos 12 maior ou igual a zero. Como que eu vou resolver essa inequação aí? Bom, o que eu vou fazer então? Seguindo o exemplo lá, eu vou fazer 4x menos 12 igual a zero.
tá? Joguei lá para outro lado, vai ficar 4x igual a 12, x vai ser 12 por 4, x igual a 3, tá? Esse é o valor zero. Aí eu vou plotar um gráfico aqui, ó, só o eixo x, porque é só ele que me importa, tá? Marquei aqui, marquei o meu pontinho 3 como sendo o zero da função. Sei que essa função ela tem essa cara porque ela é crescente, tá? Como que eu sei que ela é crescente, gente? Porque o valor de a é maior que zero, ó. Então ela é crescente, ela fica com essa carinha aí, que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo, tá bom? Eu sei que ela é crescente, tá legal? Aí eu sei então que esse intervalo aqui, do 3 para frente, toda a função ela é positiva. E nesse intervalinho aqui, do 3 para trás, toda a função aqui, ó, tá se jogando para baixo, ela é negativa. Qual que é o meu objetivo de exercício? Descobrir aonde é positivo e aonde é zero. Aonde é zero tá aqui. Esse é onde é zero. Aonde é positivo? Valores maiores que 3. Então a solução dessa minha equação é qualquer valor real que seja maior que 3, sendo positivo ou igual a 3 para ser zero. Tudo bem? Então a função ela é positiva quando x é maior que 3 e a função ela é nula quando x é igual a 3. Então a minha solução é x maior ou igual a 3. Tá vendo que tranquilo, que fácil? Tudo bem? Então o resultado de uma inequação acaba sendo um intervalo, né? Isso daqui é um intervalo real, tá bom? É uma função real e isso daqui é um intervalo real. Bem tranquilo, bem de boa? Bom, aí, como é que vai ficar um exemplo da função do segundo grau? A gente vai fazer algumas inequações do segundo grau aqui para a gente estabelecer uns critérios aqui, tá bom? Então olha lá, ó. Primeiro processo aqui, vou ter que fazer isso daqui ser igual a zero, tá bom? Então vou fazer aqui, ó, quem são os valores de A, de B e de C, ó. Olha lá, o A vale 1, B menos 4, C vale 3. Joguei lá no meu Bhaskara, né? Lá, substitui, lembra que tem que substituir, quando você substitui um valor negativo entre parênteses, olha lá, 4 vezes 1 vezes 3, A vezes C, tá bom? Tudo bem? Aí eu vou fazer lá, ó, 16 aqui, menos 12, isso deu 4, tudo bem? E aí o x vai ficar menos b, então de novo substituindo o número negativo, mais ou menos a raiz de 4 por 2 vezes 1. E aí eu vou ter os dois valores aí que eu quero. Olha lá, aqui vai dar 4 mais 2 por 2, que vai dar 3. E o x2 vai ser 4 menos 2 por 2, que vai dar 1. Tudo bem? Aí eu vou fazer aquele processo de análise do sinal da função. Então marquei aqui o eixo x, porque é só ele que me importa. Aí eu preciso saber que a concavidade dessa parábola, concavidade, ela é para cima. Por que eu sei que ela é para cima? Porque o A é igual a 1, portanto ele é positivo. Então ela vai ficar assim, olha lá, ela cruza em dois pontinhos o meu eixo x, no pontinho 1 e no pontinho 3. E aí exatamente como a gente fez no exercício anterior, a gente vai fazer aqui. Olha lá, ó, nos valores entre 1 e 3, essa função ela é negativa, tá vendo? Ó, tá já jogando os valores lá para baixo, olha lá, tá vendo? Ó? Então entre 1 e 3 ela é negativa. Para valores menores que 1, igual eu tinha feito no exemplo, ou valores maiores que 3, está encontrando a parábola na parte de cima, tá para cima do chão, certo? Então ela é positivo. O que nos interessa aqui? Valores negativos e iguais a zero. Então ficou tranquilo aí, ó. Quem são os valores x reais aí? Que a minha função ela é negativa e menor, é negativa e igual a zero. Entre 1 e 3. Entre 1 e 3 é assim que você escreve, tá? Entre 1 e 3 ela é negativa, e o 1 e o 3 são os zeros na minha função, por isso eu coloco o igual ali. Tá de boa? Bem tranquilo? Você viu que na equação não tem erro, tá? Eu vou fazer mais dois exemplos de função do segundo grau, e aí eu já vou contar para vocês por quê. Ó, vou fazer o A, o B e o C aqui,
Vou fazer agora um pouquinho mais rápido, tá? Para essa parte do Bhaskara. Então, olha lá, delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que também é menos 1. O delta vai ficar 4 menos 4, deu 0. Aí você vai falar assim, Guisa, não tem solução? Tem sim, gente. Raiz de 0 existe e a gente pode calcular ela. Então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 0, por 2 vezes menos 1, que ficou, na verdade, menos 2 por menos 2, que deu 1. Aí você vai falar assim, Guisa, como é que pode? Deu um valor só, como é que eu vou fazer a minha parábola? Da mesma forma. Vamos lá? Segue comigo aqui. Ó, eu sei que essa concavidade da minha parábola, ela é para baixo. Por que, Guisa, que é para baixo? Porque o valor de A, ele é negativo, ele é menor que 0, ele vale menos 1, tá? Então, concavidade para baixo, tá legal? Então, eu vou desenhar aqui o meu eixo X, e aí a minha parábola ela vai chegar bem próximo aqui do meu eixo, e ela vai encostar num único ponto, ela vai tangenciar o meu eixo aqui, ó. Deixa eu fazer o pontinho aqui, tá vendo? Ela marca um pontinho só, esse pontinho aí que eu marquei, ele é o meu pontinho 1. Tudo bem? Aí você já observa o seguinte, todos os valores para frente do 1 estão apontando para baixo, são negativos. Todos os valores de x para trás do 1 também estão apontando para baixo, também são negativos. Aí não é positivo. Olha aí no gráfico, tem alguma coisa para cima do 1? Nada, não tem gráfico para cima do eixo x. Mas a minha equação, ela pergunta maior ou igual a 0. E igual a 0, eu tenho o meu 1, tudo bem? Então o meu 1 garante solução para essa equação. E a solução é só o pontinho x que garante que a função é 0, tá bom? Então você vai perguntar assim, que valores de x essa função ela é nula? 1. Para que valores de x ela é positiva? Nenhum valor. E que valores de x ela é negativa? Todos os reais menos 1. Tá legal? Viu que ela é um pouquinho mais complexa, né? Beleza. E aí, ó, eu já deixei para vocês essa tabelinha para vocês analisarem sempre que vai acontecer isso, ó. Então eu tenho concavidade para cima, quando A é positivo, pode ter delta negativo, o gráfico ele não encosta no eixo x, nem cruza nada. O delta igual a 0, esse eu acabei de resolver, quando encosta no eixo x em um ponto único. E quando o delta for positivo, ele encontra dois valores, que igual o primeiro exemplo que a gente fez. Para a concavidade para baixo, a mesma coisa. Não encontrar ponto, encontrar 1 ou encontrar 2. Tá legal? Então vamos fazer mais um exemplo aí, ó. Também vou fazer esse daqui. Você já tem noção aí que vai acontecer. É que vai ser uma função que não vai encontrar, né? A gente vai fazer um exemplo de cada um. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí o delta, olha lá, aconteceu. Deu menos 12, ó. Como a gente não está trabalhando nos complexos, a gente está trabalhando no conjunto dos reais aqui, né? Se fosse no complexo, até poderia se brincar com alguma coisa. Não existe zero da função. Mas existe função? Obviamente que existe função. E ela vai ficar como esta característica aqui, ó. A concavidade dessa função, ela é para cima, porque o A é positivo, e o delta é negativo. Então ela está exatamente como o primeiro exemplo, primeiro modo aqui dessa tabelinha, né? Primeira coluna, primeira célula da tabelinha, tudo bem? Então olha lá, o gráfico ele vai ficar um negócio assim, ele vai ficar voando aqui, não encontra o eixo x, tá? Então todos os valores de x encontram a função na parte de cima aqui, ó. Observem que todos os valores aqui, ó, eles estão jogando pontos da função para a parte de cima. E 0, nenhum. E negativo, nenhum. Então olha a pergunta lá do exercício. Que valores da função a inequação ela é negativa ou nula? Nenhum valor. E aí a solução que é nenhum valor é chamada de conjunto vazio, tá? Então anota aí, ó, esse é o conjunto vazio, que não tem solução, certo? Então é só para vocês analisarem aqui, ó,
valores positivos de y. Quem são os valores de x? Todos os reais. Valores negativos de y. Quem? Nenhum valor. Não tem valor. E valores de y igual a zero? Nenhum valor também. Nenhum valor de y igual a zero. Tá bom? Então, essa é a característica aí da função da inequação de segundo grau. Tá bom? E aí agora, finalmente, a gente vai falar da inequação produto e quociente. Olha lá, ó. Também vai ser inequações, tá? Só que agora você vai ter produtos ou quocientes entre funções, tá? Então, ó, eu coloquei aqui na característica f vezes g, mas na verdade na multiplicação você pode ter f, g, h, quantas funções você quiser, tá bom? Multiplicadas. Na divisão que você vai ter duas, ou você pode ter f vezes g vezes h dividido por uma função, tá bom? Então sempre que você vai ter mais que uma função aí para você fazer análise de sinal. E aí a gente vai aprender um negócio que chama regra do varal, certo? Como é que vai ser? Vamos resolver, aí eu explico para vocês certinho como que é a regra do varal. Olha lá, determine a solução da inequação. Tá vendo? São duas funções aqui, ó. Essa daqui que eu chamei de x, é de f de x, que é uma função do primeiro grau. E essa que eu chamei de g de x, do segundo grau, e a g de x é uma função do primeiro grau. Tá vendo? São duas funçõezinhas aí que você consegue analisar separadamente, tá bom? Então, ó, vamos pegar essa aqui, ó, vamos fazer um estudo do sinal dela. Então, eu vou estudar cada uma separadamente. Bom, fazendo Bhaskara, ou você resolvendo, você vai chegar em dois valores de x1 aí, e x2, tá? Dois valores de x, como os zeros da função, tá? Que vai ser o 2 e o menos 2, tá bom? Então, fiz lá o Bhaskara, eu tô fazendo o estudo do sinal de cada uma delas, tá? Então, encontrei lá o valor de x para os dois valores. Eu sei que a concavidade dela é para cima, então eu vou marcar aqui, ó, concavidade para cima, cruzando em dois valores, no menos 2 e no 2, tá bom? E já vou anotar aqui quais são os sinais, ó, negativo no meio, e aí eu vou ter os valores positivos antes do menos 2 e depois do 2. Anota aí, guarda aí, vamos fazer a análise agora da g de x, que é uma funçãozinha do primeiro grau, tá? Então deixa eu anotar aqui, ó, que eu fiz isso, né? Ó, eu fiz isso daqui primeiro, agora eu estou fazendo 3x mais 3 igual a 0. Jogando para lá vai ficar menos 3, dividindo você vai chegar que o x é igual a menos 1, tá bom? Aí eu vou desenhar aqui meu gráfico, ó. Eu sei que é uma reta, eu sei que ela é uma reta crescente, que passa pelo ponto menos 1. E aí agora você já está craquíssimo de saber que ele vai ser positivo para frente do menos 1 e negativo para trás do menos 1 aqui. Tá bom? Agora, como que eu vou fazer o varal aqui? Eu vou fazer varal para f, varal para g e varal para produto, tá? Então vai ficar assim, ó. Um varal que eu vou chamar de f, outro varal que eu vou chamar de g e um varal que vai ser f vezes g. Tá legal? São todos os valores reais de x aqui. Eu vou anotar neste varal todos os zeros que eu encontrei na ordem que eu encontrei. Então olha lá, ó, é menos 2, depois eu vou ter o menos 1 e depois eu vou ter o 2. Vou marcar aqui então menos 2, o menos 1 e depois o 2. O menos 2, o menos 1 e depois o 2, tá bom? Para a função f, o que você tem de sinal dessa função f? Olha lá para os sinais, tá? Eu vou pegar uma cor azul aqui para ficar mais fácil de você analisar. Todos os valores menores que 2, ele é positivo, então vou deixar positivo aqui. Todos os valores entre menos 2 e 2, ele é negativo, então ele é negativo aqui. E todo valor maior que 2, ele é positivo. Agora vamos olhar para g. Todo valor menos que 1, ele é negativo, tá? Então menos que menos 1, o menos 2 aqui também é negativo. Para todo valor maior que menos 1, ele é positivo. É positivo aqui e positivo aqui. Tá legal? Então, ó, eu analisei o menos 2 e o 2 para a primeira função e analisei
o menos 1 para a segunda função. Tá legal? Agora, olha lá embaixo como é que eu vou fazer. Eu vou fazer regrinha de sinal. Olha lá, ó. Aqui não é um produto? Então, produto você tem regra de sinal. Que regra de sinal, Guisa? A regra do sinal lá que você aprendeu lá no 7º ano, né? Né? Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos, tá? Então, a primeira aí deu negativo, são sinais diferentes. A segunda, olha lá, deu positivo, segundo pedacinho. O terceiro pedacinho deu negativo. E o quarto pedacinho vai dar positivo, tá? Encontrei isso daí. Aí você vai olhar o que é a pergunta do exercício. Ó. Qual que é a pergunta do exercício? Onde é positivo? E vai ser positivo entre o menos 2 e o menos 1 e depois do 2. Então a solução desta inequação aí, ela é qualquer valor real que seja entre menos 2 e menos 1 ou qualquer valor real maior do que 2. Tá vendo? Então é um fino da álgebra, né? Esse estudo de sinais de função. Tá legal? Mas é importante aí, pode ser que caia numa questão de segunda fase de um vestibular que você está fazendo aí e tal, ou nos vestibulares mais comuns aí, FUVEST, Unicamp, da USP, da Unicamp, da Unesp, pode ser que eles peçam exercícios desse tipo também. Tá legal? Como é que vai ser a função, por exemplo, se ela tiver várias funções assim, do mesmo jeito, tá? Então a gente vai fazer lá. Essa é a função f, essa é a função g, essa é a função h, essa é a função i, tá bom? Então 4 funçõezinhas aí. Vamos pegar a primeira aqui, ó, f de x. X é igual a 0, fechou, porque só tem o valor de x, não tem valor nenhum para você calcular. É uma função crescente, marcado no 0 aqui, positivo e negativo. Tá? Agora vamos a g de x. Ó. A g de x é x mais 1 igual a 0. Então, x vale menos 1. Ela vai ser crescente também, certo? O valor é menos 1, positivo aqui, negativo aqui. Agora vamos fazer a h de x. Olha lá. H de x, ela vai ser x menos 2, né? X mais 2 igual a 0. E aí o x vai ser menos 2. Vou fazer aqui o meu gráfico. Deixa eu apagar aqui que ficou... Agora eu vou fazer certinho. Olha lá. X igual a menos 2. Aí o meu gráfico, ó, também é crescente. Peguei todas as crescentes, tá, gente? Menos 1 aqui. Tá legal? E a última aqui, ó, i de x, que vai ser x mais 3, ó, igual a 0. Então o x vai ser menos 3. Também é crescente, o menos 3 positivo e negativo. Aí quando você for fazer o seu varalzinho, você vai ter que fazer o varal com todas essas funçõezinhas aqui, ó. Então vou fazer uma linha aqui do varal, chama a regra do varal porque parece um varal, né? Olha lá, a G, a H, a I, certo? São todos os valores de x aqui, ó, que você quer. E aí aqui é a F, a G, a H e a I. Tá bom? Quem são todos os meus pontos? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Na ordem que aparece no gráfico. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Para ficar mais fácil de você ver os intervalos e não ficar tão poluído, tá bom? Então vou repetir aqui no final o valor do meu arco aqui, do meu ponto aqui, tá bom? Então, olha lá, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, tá bom? Então, olhando para a primeira funçãozinha aí, ó, o que você vai ter dessa funçãozinha de sinal dessa função, ó? Vamos pegar aqui um verde, ó. Olha lá, na primeira ele fala que na F, todo mundo antes de 0 é negativo. Então, negativo, 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 negativo. Depois do 0, positivo. Na G, ele fala que todo mundo antes do menos 1 é negativo. E depois do menos 1, positivo. Na H, ele fala que todo mundo antes do menos 2 é negativo. Então, negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Na I, ele fala que antes do menos 3 é negativo.
depois é positivo, 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 certo? E aí agora você vai fazer a regrinha de sinal sem medo de ser feliz, correndo para o abraço, garantindo um ponto aí numa prova importante, tá bom? Olha lá, ó, menos, menos, menos e menos, dá mais. Menos, menos, menos e mais, dá menos, tá bom? Vai fazendo de 2 em 2 que você vai errar, né? Não vai errar. Se for quantidade par, dá sempre positivo. Se for quantidade ímpar, dá negativo, quantidade de menos aí, certo? Aqui menos, menos, mais e mais, vai dar mais. Aí aqui vai dar menos de novo. E no último, para finalizar, vai dar mais. E aí você pergunta no exercício, quais valores ou quais intervalos de x esse produto é maior ou igual a zero? É maior ou igual a zero antes do menos 3, entre o menos 2 e o menos 1 e depois do zero. Eu vou pôr a solução lá em cima, olha lá. Qualquer x real tal que x tem que ser menor ou igual a menos 3. Aí eu já estou colocando igual porque pode ser o zero, tá? Então entre os zeros. Ou entre menos 2 e menos 1. Aí entrando igual. Ou maior que zero. Maior ou igual a zero. Tudo bem? Olha que exercício mais elaborado algebricamente para vocês fazerem aí, tá bom? E aí, para a gente finalizar, como que vai ser a inequação quociente? Mesmo jeito, gente, f e g, você só tem que tomar um cuidado. A parte de baixo, que você está zerando, você não pode zerar ela no resultado, porque não existe divisão por zero, tá bom? Aí lá no final eu falo como é que vai ficar isso daí. Peguei a f, x mais 1 igual a zero, cheguei que o x vale menos 1, funçãozinha crescente, menos 1 aqui, positivo, negativo. Agora vocês já estão craques. Na g de x, a mesma coisa, né? Olha lá, é a minha funçãozinha x menos 1. Então o x deu 1. Fiz meu gráfico em x só, não precisa nem do y. Fiz a minha função, 1 aqui, positivo e negativo, tá bom? Aí, vou fazer agora o meu varal. O meu varal, ele vai ter a f, a g e a f dividido pela g, tá? Então, a f, a g e a f, g, tá bom? São todos os valores de x aqui, valores de x, sem erro, sem medo de ser feliz aí, tá bom? Então, eu vou marcar os pontinhos lá que eu sei que são valores de zeros. É o menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Coloquei menos de novo aqui. Menos 1 e 1. Aí, vou anotar aqui, então, que vai ser menos 1 e 1 de novo aqui. E aí, gente, eu vou analisar o sinal igual eu fiz com todas as outras até agora, sem medo, sem erro, não tem problema nenhum. Olha lá, na primeira, na F, todo mundo menos que 1, menos 1 é negativo. Todo mundo depois positivo. Na G, todo mundo antes do 1 é negativo, depois é positivo, certo? Fazendo a regrinha do sinal aí, menos com menos mais com menos menos, mais com mais, tá bom? E aí ele está perguntando quais são os valores maiores ou iguais a zero. Então é antes do menos 1 e maior que 1. Aí eu vou mostrar para vocês aonde que vai mostrar a diferença aqui, ó, dá uma olhada. Para valores menores que menos 1 e iguais a menos 1, porque o menos 1 é um zero e o zero entra. Mas o x ele não pode ser 1. Por que ele não pode ser 1, gente? Porque ele é o zero dessa função e você não pode dividir por zero, então não pode ter o zero, tá? Então no outro intervalo não entra o igual aqui. Essa é a única diferença, é o único cuidado que você tem que ter quando você está fazendo uma inequação quociente, tá bom? Então quando for divisão, você tem que tomar cuidado com o que está de baixo, você não pode zerar, que é no caso, tá bom? Tem musiquinha para guardar isso daí? Tem, olha lá, tem musiquinha. Como que vai ser a musiquinha, ó? A musiquinha é baseada num funkzinho aí, para vocês pegarem a pegada aí, né, de inequação, tá bom? Olha lá, inequação produto, ou quociente de qualquer grau, para resolver, varal, tem que ter varal. Solta o funk aí.
Inequação, produto, o quociente de qualquer grau. Pra resolver, varal, varal. Tem que ter varal, varal. Valeu, galerinha. É isso aí. Toca a musiquinha. Valeu.